Bom dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, quarta-feira, estamos vivendo a oitava da Páscoa. Que alegria, vivendo a Páscoa de Jesus Cristo. A nossa Páscoa com Jesus. Que alegria encontrar você aqui e estarmos juntos, irmanados numa só fé, num só pensamento, para que nós possamos, cada dia mais, conhecer a palavra de Deus, entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Isso que é importante. Mas, irmãos e irmãs, hoje nós leremos uma escritura um tanto extensa, mas muito importante para nossa vida, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas 24, versículo 13 a 35. Vamos à leitura, então. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas com as mulheres que tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles e tomou o pão, abençoou e o partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos. E estes confirmaram: Realmente,
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, após a morte de Jesus, aconteceu esse fato na vida desses dois discípulos. E nós podemos parar e imaginar assim na nossa vida que Jesus está nos acompanhando o tempo todo. O tempo todo Jesus está conosco, nos acompanhando. Embora nós não vemos Jesus, mas Jesus está presente no meio de nós, caminhando em espírito e nessa verdade que é Jesus Cristo, caminhando conosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E quando nós vamos à Santa Missa, Jesus está lá conosco, na pessoa do sacerdote, e nós reconhecemos aquele momento do partir do pão, sabemos que Jesus está ali, na Eucaristia, que é esta grande verdade. Na fração do pão se reconhece o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus, e nós podemos sentir sua presença. Por isso que o padre diz lá, eis o mistério da fé. Meus irmãos, é o mistério da fé, porque se aquele que não tem fé não consegue enxergar na Eucaristia Jesus presente ali, para nos dar aquelas palavras doces no nosso coração. É neste momento que nós sentimos essa presença. E quando nós sentimos a presença de Jesus, nós temos que partilhar isso com os nossos irmãos, dizer, aquela Eucaristia é Jesus. E convidando os outros, dizendo, nós precisamos que você vá à igreja para estar com Jesus Eucarístico, para estar lá. É a presença divina de Jesus ali, verdadeira. E nós precisamos de crer nestas coisas da igreja, que é um fato verdadeiro. Aqueles discípulos não tinham aberto seus olhos espirituais ainda para ver, para sentir a presença de Jesus. E uma das coisas que foi interessante na Escritura, não sei se você percebeu, que Jesus falava dos profetas antigos que realmente já tinham mostrado durante ao longo da vida desses profetas que Jesus haveria de vir e o que Jesus sofreria e passaria e ressuscitaria. Não é necessário para nós que Jesus apareça, mas se assim for necessário, Jesus achar conveniente, aparecer para nós e dizer, eu estou vivo. Por isso, nós vivemos a Páscoa, porque sabemos que a passagem para uma nova vida, uma vida transformada em Cristo, e Cristo ressuscitado. Cristo vive. Uma das coisas interessantes também é que nós sentimos, assim como os discípulos relatam aqui, um arder no coração no momento da Eucaristia. Um arder no coração, né? De estar ali com Jesus. E uma das coisas que fala a palavra, que os discípulos, quando Jesus fez essas coisas, eles reconheceram quem ele era, e aí Jesus desapareceu da frente deles. Mas eles realmente disseram essas palavras. Jesus fica conosco. Fica conosco, Jesus. Permanece conosco, Jesus. Queremos que o Senhor fique aqui com a gente. E Jesus logo vai e desaparece da frente deles. E eles saem em direção a Jerusalém para encontrar os demais discípulos e poder falar com eles o que realmente então aconteceu. Meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos pedir para que Jesus fique conosco, para que Jesus nos acompanhe sempre, para que Ele seja o nosso companheiro nesta caminhada,
de fé que nós vivemos. O mundo hoje precisa muito de Jesus e precisa caminhar com Jesus. Um mundo desorientado de suas palavras. Ainda hoje estava comentando com minha esposa que Jesus ainda se deixa encontrar, a sua palavra ainda é encontrada. Chegará um dia que a palavra de Deus será guardada somente nos corações. Aqueles que lerem as Escrituras terão a fortaleza, saberão o que fazer. Mas haverá um tempo que tudo isso será retirado de nós. E aqueles que não tiverem a palavra de Deus não terão a orientação no seu coração para saber o que fazer. Mas nós, católicos de verdade, católicos que caminham com Jesus na Eucaristia, saberão. Aqueles que leem a palavra de Deus todos os dias saberão o que fazer e serão conduzidos sempre às coisas corretas na vida. Tanto que nós percebemos hoje que aqueles que conhecem a palavra de Deus procuram consertar suas vidas e caminhar nela. Existe uma diferença, são mais felizes, são mais alegres e sabem realmente o que fazer nas suas vidas. Mas nós seremos orientados e somos orientados por essa luz que é Jesus, que caminha conosco todos os dias. Aqueles que partilham e recebem a Eucaristia, estes têm Jesus todos os dias na sua vida. E tem um comprometimento, passa a ter um comprometimento com o Evangelho. Vamos agradecer a Deus nessa manhã de quarta-feira e pedir para que Jesus permaneça conosco, para que Ele fique conosco, para que Ele encha nosso coração de sabedoria. É isso que nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs. Abaixe sua cabeça comigo, vamos orar. Deus eterno, todo-poderoso, nosso Pai, obrigado por esta manhã de quarta-feira e por esta palavra que nós acabamos de ler, dos discípulos de Emaús. Que nós possamos, assim, na nossa caminhada de vida, ser como esses discípulos, ter a companhia de Jesus, mesmo que seja por pouco tempo, mas ter a companhia de Jesus, para aprendermos dele, de fato, tudo o que tem na palavra de Deus para nos ensinar a caminhar nesta vida. Deus Pai eterno, obrigado por esta manhã, por mais um dia de trabalho, mais um dia de vida que nós temos. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão passando dificuldade nesse instante. Nós não sabemos de que ordem, mas pedimos pela força do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, que abençoe essas pessoas que passam por provação, por uma doença, por uma aflição. Senhor, fica com eles, assim como nós pedimos para que fique conosco, mas fica com eles. Dê força aos doentes, os aflitos, as pessoas que passam dores da perda dos seus entes queridos, que possam receber a força do Espírito Santo em suas vidas. Deus amado Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te pedimos essas coisas, porque sabemos, Senhor, que o mundo passa nessas situações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, na minha e na sua vida, meu amado irmão e irmã. Desejo a você que você fique na paz, em uma ótima quarta-feira, com santidade no coração. Fica bem, fique na paz.